Aleluia. Deus, nós vamos ouvir a Tua palavra nesta noite. Nós estamos clamando, estamos pedindo. Só o Senhor sabe a dor que nós sentimos nesta noite. Mas nós cremos, ó Pai, que o nosso clamor e a oração da Tua igreja está chegando diante de Ti. Fala conosco, através dessa singela e simples meditação de Tua Santa Palavra. Que o Teu Santo Espírito fale poderosamente ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero ministrar uma palavra de Deus sobre a sua vida nesta noite. Aqui, no livro de Ezequiel, no capítulo de número 2, a palavra de Deus nos mostra, enquanto você abre e acompanha através das Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, esse texto de Ezequiel é bastante oportuno para nós nesta noite. Ezequiel é um homem chamado por Deus. Ezequiel é um homem com uma missão de relembrar o povo de Deus que estava cativo na Babilônia sobre os seus pecados e que Deus havia trazido sobre eles o juízo do Senhor. E também Ezequiel ele assegurava a respeito das bênçãos futuras que o próprio Eterno iria conceder em cumprimento da sua palavra, da sua santa palavra liberada através das alianças que Deus havia feito com o povo. Então Ezequiel, esse livro de Ezequiel, do capítulo 1 ao capítulo 24, ele é escrito antes da queda da Babilônia, de Jerusalém, para enfatizar que o juízo de Deus era iminente e era certo contra a cidade e contra o templo, e que atingiria todos os povos. Ninguém escaparia, tanto o povo de Deus, os judeus, quanto os pagãos que estavam vivendo naquela época, seriam atingidos por esse juízo de Deus. Do verso 25 ao 32, o profeta começa a liberar palavras proféticas sobre as nações e sobre os pagãos. E por fim, a partir do capítulo 33 até o capítulo 48, Ezequiel vai declarar a respeito de promessas futuras, a respeito de uma palavra escatológica, mas acima de tudo, sobre a restauração de Deus à nação de Israel. E eu creio que nós estamos vivendo esse tempo de Ezequiel, e Deus, além de permitir que tudo isso aconteça conosco, Deus tem uma palavra de restauração para a sua e para a minha vida também. Deus tem uma palavra de restauração para a sua família, para a sua casa. Confie no Senhor. E a palavra de Deus aqui então no capítulo 2, eu quero ler com vocês nesta noite. Diz assim: então, eis que ele me disse, verso 1, ó mortal, filho do homem, fica em pé, porque desejo falar contigo. E no mesmo instante em que aquela voz falava comigo, o Espírito de Deus entrou em mim e fez com que eu pudesse ficar de pé. Então prestei atenção às palavras daquele que falava comigo. E ele me ordenou: homem mortal, eis que eu te envio aos israelitas, às nações rebeldes, que se amotinaram contra a minha pessoa, porquanto eles e seus antepassados têm transgredido a minha vontade até o dia de hoje, até que o povo a quem eu te estou enviando é rebelde, obstinado, teimoso. Diga-lhe, pois, assim diz Yahvé, o soberano de Israel: sendo assim, quer aquela nação amotinada ouça, quer não dê atenção, ficará sabendo que um profeta esteve entre a sua gente. E tu, ó filho do homem, não temais estas pessoas, nem se assusteis com as suas palavras. Não te intimides ainda que a sarça e espinheiros se cerquem e habite entre escorpiões. Não temais as tuas respostas, nem questionamentos, tampouco te apavores ao ficar diante desse povo revoltoso. Portanto, eis que tu lhe pregarás a minha palavra, tudo o que eu te disser, quer que te ouçam, quer te não dê atenção, porquanto são mesmo indomáveis. Contudo, tu, ó filho do homem, ouve o que te falo. Não sejais como esse povo insubmisso. Abre a tua boca e come do que eu te ofereço como alimento. Em seguida, o
Olhei e observei a mão de uma pessoa que se estendia em minha direção, e eis que trazia consigo um sefer e um rolo de um livro escrito. E então ele desenrolou o seu livro diante de mim, e em ambos os lados o rolo estava registrado lamentação, pranto e muitos ais. Meus amados irmãos, como eu já falei um pouco acerca da introdução do livro de Ezequiel, dessa carta, eu percebo aqui Ezequiel enfrentando situações terríveis. Ezequiel estava exilado com o povo, e Ezequiel estava vivendo esta realidade triste, essa realidade devastadora, e essas circunstâncias da vida, elas chegam a nós também. Nós não estamos fora dessa caixa, desse quadrado. Todos nós estamos sujeitos a vivenciar momentos difíceis em nossas vidas. Diga-se de passagem, esta semana é uma semana em que nós estamos aprendendo a administrar isso, a lidar com esta realidade, e o profeta então está vivendo essa realidade. Mas diante dessa circunstância da vida, uma coisa que chama a minha atenção, e eu quero falar com vocês nesta noite, é que Deus, Ele ministra sobre a vida de Ezequiel, e Deus vai dizer: filho do homem, põe-te em pé que eu falarei com você. Isso nos mostra, meus queridos, que Deus Ele não abandona o seu povo mediante as catástrofes da vida, que Deus não abandona o seu povo mediante as situações calamitosas que nós vivenciamos, seja enfermidade, sejam crises financeiras, crises matrimoniais, não importa, Deus está conosco, e o texto mostra isso para nós nesta noite. E em tempos de crise, nós temos que encontrar pessoas que sirvam a Deus, pessoas que estão dispostas, propostas, e Deus Ele procura pessoas desta maneira. E após Ezequiel ter ouvido, ter visto esta palavra de Deus, esse encontro que o profeta teve com o Senhor, a vida de Ezequiel foi transformada, foi enchida de esperança, foi repleta, porque Ezequiel ouviu a voz de Deus no meio de muitas vozes que estavam eloquentes, soando ali na Babilônia, pessoas de várias nações, pessoas que estavam ali todas envolvidas na mesma situação, amotinadas, em quarentena, se algumas como escravas naquela circunstância. É a nossa realidade hoje, meus queridos. Nós estamos vivendo esse momento de crise decisivo, importante em nossas vidas, e a palavra do Senhor nos mostra que, mesmo diante de todas aquelas vozes, Ezequiel conseguiu ouvir a voz de Deus. E o que eu quero liberar, se eu falar com você nesta noite, nesse tempo que nós temos aqui, é sobre o tema: como ouvir a voz de Deus em meio a tantas vozes em tempos de crise. Como ouvir a voz de Deus em meio a tantas vozes em tempos de crise. Você liga a televisão, muitas vozes. Você vê pessoas, profetas e etc. Vozes, muitas vozes. Mas o mais importante, meu querido, é você ouvir a voz de Deus. E é isso que eu quero ministrar sobre a sua vida nesta noite: como ouvir a voz de Deus em meio a tantas vozes. A primeira situação que você tem que fazer é tomar uma posição. Para nós ouvirmos a voz de Deus, nós temos que nos posicionar. E Deus falou para Ezequiel, no meio de todas aquelas vozes: filho do homem, põe-te em pé. Para ouvir a voz de Deus, exige nós essa tomada de posição, colocar-se de pé. Quando nós pensamos em nos colocar de pé, meus irmãos, logo nós pensamos em uma ação. Você deve agir, você deve se posicionar, ter um posicionamento. Ficar de pé significa algo vertical, algo ereto, algo firme. Se você não tiver firmeza, você cai. Se você não tiver firmeza, você não suporta, você não se sustenta. Então é importante você, nesse tempo de crise, nesse momento em que nós estamos ouvindo muitas vozes, você se colocar de pé, nós nos colocarmos de pé, tomarmos uma posição, ficarmos firmes, com estabilidade emocional, sabe? Muitas pessoas estão entrando em pânico, porque não estão mais estáveis, as suas emoções estão abaladas, o nervosismo
ele bate a nossa porta, o desespero entra pelas nossas janelas adentro, e nós não podemos viver desta forma, meus queridos. Nós temos que nos posicionarmos como pessoas de fé, como pessoas cheias da graça, como pessoas comprometidas. Nós temos que tomar uma posição do quê? Uma posição espiritual, batalhar com as armas que nós temos no mundo espiritual, contra as trevas, contra o diabo, contra os seus demônios. Tomar uma posição é assim que funciona: oração, jejum, leitura da palavra, comunhão. Comunhão nesse cenário que nós estamos vivendo é impossível com a igreja, num templo, em apenas um ambiente, mas comunhão em todos os ambientes que nós estamos, junto com a sua família, dentro da sua casa. Nesse exato momento você está em comunhão, eu estou em comunhão com você. Nós nos posicionamos nesta noite para ouvirmos a palavra de Deus juntos, ainda que longes, ainda que distantes, alguns ainda que separados, mas no mundo espiritual, meus irmãos, nós estamos juntos. Nós fazemos parte do povo de Deus, estamos sendo ministrados e cuidados por Deus e ouvindo a doce voz do Espírito Santo. Então, para você ouvir a voz de Deus no meio de tantas vozes, se posicione, tome uma posição. Filho do homem, põe-te de pé, se mobilize, se movimente, se apresente diante de Deus, que Deus vai ministrar da sua graça sobre a sua vida. Amém, meu irmão? É palavra de Deus para o seu coração. Deus vai ministrar sobre você, Deus vai ministrar sobre a sua família, Deus vai ministrar sobre a sua casa. Como ouvir a voz de Deus em meio a tantas vozes no tempo de crise? Em primeiro lugar, tome uma posição, mas não apenas tome uma posição, esteja disposto a ouvi-lo. Na minha percepção, meus queridos, na minha humilde percepção, esse é um dos assuntos mais difíceis. No versículo de número 8, na parte A, o texto sagrado diz assim: mas tu, filho do homem, ouve o que eu te digo. Ouvir a voz de Deus é muito difícil, e você precisa estar disposto, você precisa querer ouvir a voz de Deus. É muito difícil entender as pessoas quando estão falando, vários falando ao seu redor. É muito difícil você entender o que aquelas pessoas estão falando quando muita gente está falando junto de você. É complicado, não é mesmo? Só que tem um detalhe: nós conseguimos discernir a voz daquelas pessoas que nós prestamos mais atenção. Nós discernimos a voz de pessoas porque nós temos essa atenção seletiva. Então, se nós selecionamos e queremos ouvir o que aquela pessoa está falando, nós entendemos. Então, se você está selecionando, se você tem aguçado esse sentido seu, essa percepção seletiva que você e eu, nós temos, então é possível você ouvir a voz de Deus no meio de uma multidão. É possível você ouvir a voz de Deus em dias de caos, em dias de calamidade, se você concentrar na pessoa ou naquilo que é importante. Por isso que é aquela memória seletiva. Você seleciona: eu quero ouvir essa voz. Os seus ouvidos, o seu cérebro se concentra em apenas uma direção, em apenas uma pessoa. E nesses dias, meus amados irmãos, é importante que você ouça a voz de Deus, que você pare de ouvir a voz de pessoas que não tem nada a ver com a sua realidade, com o seu contexto, com o seu cenário, senão você vai ficar maluco, senão você vai perder a fé, vai se tornar uma pessoa desequilibrada. Então esteja disposto e entra nessa batalha juntamente comigo, conosco, e queira ouvir a voz de Deus. Selecione a voz de Deus nesta noite, em nome de Jesus Cristo, para que a bênção do Senhor continue sobre a sua vida, meu querido irmão. Esteja disposto. Ele vai dizer: mas tu, ouve o que te digo, filho do homem, ouve o que eu te digo. Muitas vezes Deus fala com você através do louvor, muitas vezes Deus fala com você através de uma criança, muitas vezes Deus fala com você através de uma mensagem do WhatsApp, muitas vezes Deus fala com você de várias formas. O que acontece é que nós não estamos prestando atenção na voz de Deus, naquilo que Deus está falando ao nosso coração. Mas que nesta noite você ouça a voz de Deus, que nesses dias você já está separado, você já está de quarentena. É uma oportunidade para você exercitar isso e começar a selecionar as vozes
e entender a voz de Deus, e discernir a voz de Deus, e ficar com a voz de Deus para o seu coração, mas precisa ter disposição. Então, você tem que ter disposição para que você ouça a voz de Deus. Interessante que lá em Apocalipse, quando Jesus vai ministrar aquela carta às igrejas, ele vai dizer: olha, quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja. Que você ouça o que Deus está falando com você nesses dias em que nós estamos reclusos em casa, de quarentena, que você ouça a voz de Deus, porque somente a voz de Deus vai direcionar a sua vida, somente a voz de Deus vai alimentar a sua fé, somente a voz de Deus vai trazer paz sobre o seu coração, somente a voz de Deus vai mudar a sua história, somente a voz de Deus, não é a voz de um homem, não é a voz de pessoas, não é o som de um carro, não, meus irmãos, a voz de Deus, ela tem poder para mudar a sua sorte, a voz de Deus tem poder para trazer paz sobre o seu coração, a voz de Deus tem poder para mudar a sua vida. Ouça mais a voz de Deus nesses dias que Deus separou para que você ficasse dentro da sua casa. Ligue o rádio, ouça cânticos espirituais, assista filmes que possam de fato trazer alguma coisa saudável, boa para o seu coração. Se desligue um pouco desse mundo que está aterrorizado, não com o objetivo de que você despreze a nossa realidade, mas com o objetivo de que você ouça a voz de Deus, porque Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração todos os dias da sua vida. Nós estamos na campanha, nós estamos orando todos os dias, às 20 horas, por você e pela sua família, e Deus tem uma palavra direcionada para o seu coração. A última coisa que eu quero deixar para você, como ouvir a voz de Deus em meio a tanta tempestade, a tantas vozes, esteja disposto a ouvi-la, disposição. E por fim, anule qualquer tipo de comportamento rebelde. Esse também é uma das circunstâncias da vida que nos atrapalha. O texto sagrado, ainda no verso de número 8, na parte B, diz assim: não seja rebelde, como na casa do rebelde. Você não pode ser uma pessoa rebelde. Deus exige a anulação da rebeldia. Deus não abençoa pessoas rebeldes. Deus não libera a sua palavra, ou você não vai ouvir a voz profética de Deus se você for uma pessoa rebelde. Deus não vai agir assim. E a Bíblia diz que a rebeldia é como se fosse um pecado de rebelião, aliás, de feitiçaria. Está lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. E diz também que a parte que compete, que cabe aos feiticeiros, é o lago de fogo que arde como enxofre. Apocalipse capítulo 21, versículo de número 8. Então, se nós queremos ter uma vida guiada, uma vida abençoada, uma vida direcionada, ouvir a voz de Deus nos tempos de crise, nós precisamos anular, aniquilar qualquer tipo de rebelião que possa surgir do nosso coração, da nossa parte. O texto aqui de Ezequiel vai dizer que a rebelião é caracterizada pela prevaricação e obstinação. A prevaricação significa transgredir, está lá no verso número 3. E a palavra de Deus vai dizer que transgressão é um pecado, é torcer, a injustiça, é corromper, é se perverter. O rebelde age dessa forma. Em momentos como esse, ele se rebela contra Deus, ele se rebela contra a sociedade. Quantas pessoas nós vemos assim? As autoridades estão falando: olha, não sai de casa, fica em casa, fica de quarentena, porque essa praga, essa pandemia é letal, é perigosa. Mas as pessoas não obedecem, são rebeldes, transitam, e isso é uma rebelião, é uma perversão. E ele ainda fala sobre a obstinação, ainda aqui no capítulo 4, no versículo 4 do capítulo 2, na parte A, é teimosia, é birra, é relutância, é inflexibilidade, é um coração duro. São pessoas que se comportam dessa forma, mas não seja rebelde, faça ao contrário disso. Rebelião é uma oposição contra Deus. E eu quero terminar essa mensagem mostrando para você nesta noite que, ao contrário de você ser um rebelde, você deve se posicionar como uma pessoa obediente à palavra de Deus. Porque quando nós obedecemos a palavra de Deus, meus amados irmãos,
meus queridos amigos que estão nos ouvindo nesta noite, há uma multidão de bênçãos sobre as nossas vidas. A obediência, ela quebra a maldição. A obediência, ela abre as portas. A obediência, ela nos livra do mal, nos livra das pragas. Deuteronômio 28, a partir do verso 1 até o versículo de número 13, Deus fala assim através de Moisés: e se atentamente ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Olha a promessa, a primeira promessa de Deus para aqueles que são obedientes: exaltação sobre as nações. Se o nosso país obedecer a Deus, Deus vai exaltar essa nação. Se você e a sua casa obedecerem a Deus, Deus vai exaltar a sua casa sobre todas as nações. E aí no verso 2 assim: se ouvires a voz de Deus, do Senhor, o teu Deus, virão sobre ti e te acalmarão todas essas bênçãos. Alcançarão, aliás, todas essas bênçãos. Aí Moisés vai listar as bênçãos. A primeira bênção, verso 3: bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Aleluia. Seremos abençoados, meus irmãos, se nós obedecermos, quando nós ouvimos a voz de Deus. E ele começa dizendo, né, se tão somente obedecer a Deus, né, nós, se atentamente ouvir a voz de Deus no verso 1, se você ouvir no meio de tantas vozes, em primeiro lugar, você será bendito na cidade, será bendito no campo. A bênção de Deus estará sobre a sua vida, a bênção de Deus estará sobre a cidade de São Paulo, a bênção de Deus estará sobre essa nação, se esse povo obedecer ao Senhor. Aleluia. Deus tem bênção para você. Bendito serás tu na cidade e no campo. Olha o verso 4: bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e dos frutos dos animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Se você obedece a Deus, será abençoado os seus filhos, o fruto do ventre, será abençoado a tua terra, as suas propriedades, a tua casa, os animais serão abençoados, os filhotes serão abençoados, as vacas, as ovelhas, tudo será abençoado. Bendito será o teu cesto, no verso 5, e a tua amassadeira, o teu alimento, o teu pão será abençoado, o teu pão não vai ser contaminado pelo mal, pelas pragas, sabe? Bendito serás ao entrares e ao saíres. Olha que coisa linda no versículo de número 6: bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Bênção em dobro, bênção quando você entra, bênção de Deus quando você sai. Versículo 7: o Senhor fará que seja derrotado na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Deus vai repreender os nossos adversários, Deus vai repreender os teus inimigos. Receba essa palavra aí de Deus sobre o seu coração nesta noite, meu irmão. Receba aí sobre a sua casa, tome posse, a repreensão de Deus sobre os nossos adversários, sobre essas pragas, sobre essas pestes, sobre esse coronavírus que tem assustado a população. Deus vai repreender por causa da sua obediência. Aleluia, glória a Deus. O texto vai dizer no verso 9: o Senhor te constituirá para si um povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor o teu Deus, andará em todos os teus caminhos. E verso 10: e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância sobre os teus bens, o fruto do ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do solo da terra, sob o juramento que deu aos teus pais, prometeu dar-te. Versículo 12: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Irmãos, olha que palavra abençoada para o seu coração no verso 12. Se eu fosse você, eu grifava essa promessa para a sua vida e começasse a ouvir essa voz de Deus. No tempo de caos, no tempo de adversidade, no tempo de dificuldade, a palavra de Deus vai nos dizer que Deus
Ele abrirá o bom tesouro. Deus vai abençoar toda a obra das tuas mãos. Você vai ter para emprestar para muita gente no tempo de crise. Se você é fiel a Deus, se você obedece à voz do Senhor, Deus vai te dar para que você empreste e não tome emprestado. E agora o versículo 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não por baixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, o teu Deus, que hoje te ordeno, para guardares e cumprir. Se você obedecer à voz de Deus, a palavra de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, você pode ter certeza de uma coisa nesta noite: Deus vai abençoar você e Deus vai mudar a sua sorte. Ao ouvirmos a voz de Deus no meio de tantas vozes que estão sendo semeadas por aí, as trevas vão embora, aleluia. Sabe, o medo, ele bate em retirada, a tristeza desaparece, nós lançamos fora todo medo por causa do amor de Deus, nós trocamos o nosso fardo que está pesado pelo fardo de Jesus que é leve. Se nós ouvirmos a voz de Deus no meio de tantas vozes, e eu disse para você como nós devemos nos comportar para ouvirmos a voz de Deus. Tome uma posição, coloque-se de pé nesta noite, coloque-se de uma forma ereta, de uma forma inflexível, fique de prontidão para ver qual é a palavra de Deus, esteja disposto a ouvir a palavra de Deus sobre o seu coração. Anule qualquer tipo de comportamento rebelde, obedeça ao Senhor, que Deus vai abençoar a sua casa, Deus vai abençoar a sua família, em nome de Jesus Cristo. Nesta noite, meu irmão, tome uma posição, se posicione, não fique mais vivendo com medo, acuado pelos cantos da casa, preocupado com o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. A única coisa que compete a nós é nos posicionarmos na oração, no jejum, na palavra, na comunhão, mesmo que pela mídia social, né? Nós devemos nos posicionar desta forma, que Deus mudará a nossa sorte, e como eu tenho dito, nós sairemos dessa crise, desta batalha, fortalecidos e diferentes, em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar por você nesta noite, eu quero orar por sua vida, por sua família, eu quero orar por sua casa, e pedir que a bênção de Deus esteja sobre o seu coração. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração nesta noite, e nós vamos orar. Nós vamos pedir que Deus te abençoe. Pai querido, eu estou diante de Ti mais uma vez, nesta noite, Pai, celebrando esse culto com os meus irmãos. Ó Deus, eu quero entregar a Ti, ó Pai, todos os meus irmãos, todos os meus amigos, os meus familiares. Ó Deus, eu quero entregar diante do Senhor nesta noite, esta pessoa que está me ouvindo, Pai, via o Facebook. E eu quero Te pedir, Deus, que o Senhor traga paz sobre esse coração. Deus, nós estamos obedecendo a Tua palavra. E todas essas promessas registradas aqui em Deuteronômio no capítulo 28, nós tomamos posse nesta noite como igreja do Senhor. Ó Deus, que a bênção do Senhor alcance todos os lares, ó Pai querido, que a bênção do Senhor alcance todas as famílias, que a bênção do Senhor alcance a rua onde nós vivemos, que nenhum dos nossos vizinhos sejam contaminados por esse mal, mas que eles sejam saudáveis, e que o nome do Senhor seja glorificado. Usa a Tua igreja para que de alguma maneira, Pai, estas bênçãos cheguem sobre a vida das pessoas que não têm esperança, que estão, ó Deus, preocupadas, que estão, ó Deus, vivenciando algo difícil, algo calamitoso para as suas vidas, Pai. Que nesta noite o Senhor nos abençoe, que nesta noite o Senhor nos guarde, que nesta noite o Senhor nos livre de todo mal, e que nesta noite a mão do Senhor esteja sobre a vida de nossa igreja, Pai, sobre a vida desses que estão nos ouvindo. Deus, se conosco. Eu peço, Pai, que os Teus anjos acampem aqui ao nosso redor, que o Senhor nos livre de todo e qualquer mal, que o Senhor prospere o trabalho dos Teus filhos, que quando eles voltarem para as atividades, Deus, que o Senhor comece a abrir as portas, que o Senhor comece a expandir os negócios, que o Senhor venha suprir todas as nossas necessidades, que o medo, o pavor, o pânico, ó Deus, que essa crise possa gerar para a nossa nação. É verdade que nós estamos, ó Deus, dentro desse contexto também, mas ó Deus, que nenhum mal chegue em nossas vidas. O pão nosso de cada dia o Senhor nos dá hoje, o Senhor prometeu isso para nós, e nós vamos tomar posse desta palavra, Senhor, de todas as promessas do Senhor. Nós aprendemos nesta noite,
para ouvirmos a voz, Senhor, no meio de tantas vozes, ó Pai. É necessário um posicionamento, é necessário uma disposição, é necessário um comportamento de obediência e ausência de rebelião, Pai, para que nós possamos viver todas as promessas, Senhor, para as nossas vidas. Eu abençoo nesta noite as crianças, eu abençoo nesta noite os adolescentes, ó Pai, os jovens, os homens, as mulheres, os idosos, Deus, os que estão enfermos, Senhor. Eu oro pela vida do nosso irmão Roberto, Senhor, que o Senhor alcance ele lá no hospital, Pai. Livra esse homem do mal, Senhor Deus, guarda a sua saúde e tantos outros, ó Deus, que fazem parte do grupo de risco, Pai. Nesta noite eu abençoo eles, abençoo essas vidas, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui reunidos, ó Pai, prestando um culto ao Senhor, ainda que não seja no templo, mas a igreja do Senhor está espalhada pelos 4 cantos da terra, Deus, e nós te agradecemos por isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, meu irmão, meu amigo, que Deus abençoe a sua família, a sua história. Leia Ezequiel depois, leia as promessas de Deus que estão em Deuteronômio. E ao longo da semana nós vamos nos atualizando, nós vamos aprender aí a mexer com o Facebook, com o YouTube, né? A ovelha que está me auxiliando, a Paloma. Deus abençoe a sua vida, seus sonhos. Paloma, muito obrigado por tudo. Irmãos, e a nossa campanha de oração, ela continua todos os dias às 20 horas. No período final da oração, eu estarei ministrando uma palavra de Deus para o seu coração em áudio e estarei disponibilizando para os irmãos. Também quero lembrar que toda a programação nossa, a nossa adaptação nesse período de quarentena está lá no comunicado que enviamos à igreja, né? Ainda nessa semana eu vou enviar para cada família de nossa igreja um texto, para que na sexta-feira às 20 horas você faça um culto doméstico. Se organize do jeito que você quiser. Eu vou mandar esse texto só para te auxiliar, para que você tenha uma palavra de Deus, alguma coisa nesse sentido, para que você se organize. Caso você não seja possível, ore nesse período. Toda a igreja vai estar celebrando um culto toda sexta-feira em nome de Jesus Cristo. E aos domingos, às 18 horas, nós estaremos aqui reunidos para a honra e glória do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente, que o Senhor seja contigo, seja com a sua família, seja com a sua casa. Eu amo vocês, estamos com muita saudade, né? Estamos, assim como vocês, preocupados com tudo, mas descansando o nosso coração no Senhor, com fé. Nós vamos avançar, nós vamos romper, e eu não vejo a hora, meus irmãos, de estarmos juntos novamente no templo, celebrando uma grande festa, um dia de alegria, de louvor, de restauração. Deus já me deu até a palavra para a nossa reestreia das nossas reuniões na igreja. Em nome de Jesus Cristo, eu mando para vocês aí um beijo meu, da minha família, dos meus filhos. Estamos todos extremamente com saudades de vocês, e eu creio que esse tempo vai passar rapidamente, né? Vai passar rapidamente e estaremos juntos novamente em nome do Senhor Jesus, né? Não fique com o seu coração preocupado demais, demasiado, né? Não dá para dizer que não dá para se preocupar, porque nós nos preocupamos, somos seres humanos, somos pecadores, somos falhos, mas nós temos um Deus que nos ama e está conosco acima de tudo, em nome de Jesus Cristo, amém? Então que o Senhor guarde você. Tira aí uma foto de você com a sua família, posta no grupo da igreja, manda no nosso particular. Se você não está no grupo da igreja, eu vou encaminhar para a nossa igreja, amém? Essa noite que você passou em sua casa com a sua família, Deus te abençoe, amém? Às 8 horas nós retomamos a oração, em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos aí na sua casa, faça assim com as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.